professor Bruno, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de heresiologia. Você que tem o seu módulo do IBADERJ, vamos estar tratando hoje na página de número 75, Espiritismo Kardecista. Hoje vamos falar sobre o Espiritismo Kardecista e também sobre o Adventismo do sétimo dia. Mas a primeira parte da aula vamos tratar sobre o Espiritismo. Vamos fazer uma oração? Senhor, abençoe a nossa aula, Senhor, toma nas tuas mãos, os teus servos que estão em casa, que estarão estudando esta parte do módulo, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de falar sobre o nosso módulo, eu queria fazer a indicação do livro do Raimundo de Oliveira, Seitas Heresias, no Sinal dos Tempos da CPAD, para você depois melhorar o seu conhecimento, tá? Aprofundar. E também quero indicar para os irmãos a Bíblia Apologética de Estudo, do ICP, que é uma Bíblia totalmente voltada para o estudo de seitas, heresias e religiões. Mas antes de passarmos para o nosso módulo, vamos estar lendo um texto bíblico que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. Eu vou estar lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 9 e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Então, esse é o texto base que nós vamos começar hoje. E vamos começar a partir da página 75 e vamos até a página 82. Tá? Espiritismo. Meus irmãos, o Espiritismo, na verdade, seria uma evolução do hinduísmo. Como eu passei para os irmãos, o trabalho de pesquisa sobre as 5 principais religiões do mundo: cristianismo, hinduísmo, islamismo, budismo e shintoísmo. Tá? O espiritismo, e hoje vamos falar mais sobre o kardecista, que é o nosso caso, ele seria uma evolução do hinduísmo. Por quê? Porque dentro da crença hindu há uma doutrina, há um ensino chamado transmigração da alma. O que seria a transmigração da alma no hinduísmo? A pessoa precisa cumprir certas metas, certos objetivos, e se ela não consegue em uma vida completar o ciclo, ela é obrigada a voltar de novo num outro corpo. Sendo que no hinduísmo, se a pessoa não cumpriu essa etapa de forma razoável ou foi muito aquém, ela pode voltar no corpo de um animal. Então, no hinduísmo, existe a chamada transmigração da alma, que é uma das partes do chamado karma. Eles têm que cumprir o karma, que é um ciclo, né, de evolução dentro do hinduísmo. Enquanto a pessoa não consegue alcançar o ápice, né, o objetivo final desse karma, ela, que chamam de nirvana, eles vão voltando à vida. Só que no hinduísmo não é uma... A alma não volta a um corpo humano, a alma volta ao corpo de um animal ou de um inseto. É por isso que dentro do hinduísmo não se come vaca, né? Não se come vaca porque eles acreditam que as vacas seriam reencarnações de outras pessoas que estão cumprindo o seu karma. Vacas, animais, por isso que se adora animal, rato, mosca, né, escorpiões. Porque a crença hindu é que alguma pessoa pode estar ali dentro daquele corpo de animal cumprindo o seu karma, cumprindo a sua pena. Então, mas no hinduísmo chama-se transmigração da alma. A alma volta a esta terra, a esta vida, dentro do corpo de um animal ou de um inseto. O espiritismo seria uma evolução dessa crença hindu. Dentro do espiritismo, há uma volta à vida, né? Segundo eles. Quando a pessoa morre, ela volta, sendo que a pessoa volta num corpo humano novamente, e não no corpo de animal. Por isso que eu estou falando que o espiritismo seria uma evolução, uma modernização. O espiritismo, ele no Brasil tem um grande espaço, uma grande aceitação, e basicamente ele tem alguns pilares. Quais são os pilares que sustentam o espiritismo? Bem, são 2 principalmente, que seria a crença na reencarnação e a comunicação com os mortos. Seriam os 2 principais pilares ou as 2 principais doutrinas que sustentam o espiritismo, tá? Principalmente o kardecista. Porém, aqui no nosso módulo, nós temos na página 75 alguns pontos que o comentarista diz aqui, que seriam os pontos principais:
invocação de pessoas falecidas, hipótese da reencarnação, como já dissemos, negação dos conceitos bíblicos de ressurreição, ideias antibíblicas sobre Deus, distorção da doutrina bíblica da salvação. Tá? Então aqui o autor bota 5 pilares, eu classificaria como 2 dos principais. Tá? Comunicação com os mortos e reencarnação. Mas antes de falarmos dos pilares do Espiritismo e das classificações do Espiritismo, precisamos contar um pouco do histórico do Espiritismo chamado moderno. Tá? Aqui no livro do Raimundo Oliveira, Citas Heresias, na página 39 e na página 40, nós temos aqui um resumo histórico sobre o Espiritismo. Tá? O Raimundo diz que o Espiritismo constitui-se no mais antigo engano religioso já surgido. Porém, em sua forma moderna, como hoje é conhecido, seu ressurgimento se deve a 2 jovens norte-americanas, Margaret e Kate Fox, de Idyllwild, no estado de Nova York. Tá? A Margaret e a Kate Fox, no ano de 1847, elas alegaram que estavam ouvindo barulhos, que estavam ouvindo ruídos dentro da sua casa. Tá? Então, aí, a partir desse momento, elas começaram a criar um sistema de comunicação com espíritos ou com mortos. Então, a crença moderna, do espiritismo moderno, sobre a comunicação com os mortos vem dessas 2 jovens, Margaret e Kate Fox, americanas, no ano mais ou menos de 1847, que elas alegam que começaram a ouvir vozes, barulhos, ruídos dentro da casa, e elas criaram um sistema de comunicação com esses ditos espíritos, supostamente. Tá? E a segunda etapa do espiritismo moderno, o modelo atual é na figura do Alain, Léon Hippolyte Rivail, tá? Vulgarmente chamado de Allan Kardec, tá? Que no ano de 1856 publica o Livro dos Espíritos. O Allan Kardec era um estudioso, tá? Um homem de nível superior, tá? E aí o Allan Kardec ele cria o segundo pilar do espiritismo, que é a chamada reencarnação. Então, o formato moderno do espiritismo que nós temos hoje, nós devemos a Margaret e Kate Fox, a questão da comunicação com os mortos, e nós devemos ao Léon Hippolyte Rivail, chamado Allan Kardec, que é a chamada reencarnação. Então, os 2 pilares principais do espiritismo moderno devemos a 2 americanas, Margaret e Kate Fox, e o vulgo Allan Kardec, que é um francês. Tá? Da fusão desses 2 sistemas de pensamento está hoje baseado praticamente toda a doutrina do espiritismo chamado moderno. Daí, irmão, nós vamos partir, numa segunda etapa agora, para a classificação, as categorias do espiritismo. O espiritismo é um bloco, e esse bloco está subdividido em algumas categorias. Tá? Então, na próxima parte da aula, vamos estar falando sobre as categorias, que são 4 principais divisões do espiritismo. Amém?